Queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco, no dia 8 de dezembro deste ano, instituiu o ano de São José, que seguirá até o dia 8 de dezembro de 2021. Por que o Papa instituiu o ano de São José? Por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica por Pio IX. E para isso, o Papa Francisco escreve uma carta apostólica intitulada Patris Corde, ou seja, com o coração de pai. O Papa diz que com o coração de pai, José amou Jesus. E de forma muito simples e bela, o Papa Francisco coloca 7 motivos por que São José é tão amado pelo povo cristão desde os primórdios da Igreja. E o primeiro motivo é que São José é um pai amado, o segundo, um pai na ternura, o terceiro motivo é um pai na obediência, o quarto, um pai no acolhimento, o quinto, um pai com coragem criativa, o sexto, São José é um pai trabalhador e o sétimo, São José é um pai na sombra. Meditemos sobre a figura de José como o pai amado. A grandeza de São José consiste, sobretudo, por ele ser o pai putativo de Jesus, o pai adotivo de Jesus e o esposo da Santíssima Virgem Maria. Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que sempre foi amado pelo povo cristão. E a prova disso é que há numerosas igrejas dedicadas a São José em todo o mundo. Há muitos institutos religiosos também dedicados a São José, confrarias. Muitos santos e santas foram devotíssimos de São José. Podemos citar Santa Teresa d'Ávila, que foi uma grande propagadora da espiritualidade josefina. Ela dizia que quem quiser crescer na vida espiritual, tome São José como mestre de oração. Meditemos a figura de São José como pai na ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus, como também diante dos homens. E como o Senhor fez com Israel, o seu povo, assim José fez com Jesus. Ensinou a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto. Inclinava-se para ele, a fim de lhe dar de comer. Meditemos sobre a figura de José como pai na obediência. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas para não difamá-la, ele a deixou em segredo. José ainda não compreendia o mistério da encarnação, não lhe foi revelado. E a Virgem Santíssima, ao saber que estava grávida, poderia muito bem falar para São José, mas ela deixou que o próprio Deus se colocasse em sua defesa. Por isso que um anjo procura José e lhe diz: não temas receber Maria como tua esposa. Ela dará à luz um filho, ao qual tu darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados.
E a resposta de José foi imediata. A sua obediência foi rápida. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência, superou seu drama e salvou Maria. Meditemos a figura de São José como o pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Maria, naquele momento, significava a frágil, representava uma mulher que estava grávida e necessitava da presença do marido. É interessante que José desposa Maria, significa que a humanidade também precisa desposar Maria para receber Jesus. José confia nas palavras do anjo. José, filho de Davi, não temas. E essas palavras parece que são repetidas para nós hoje. Não tenhais medo. O acolhimento de São José, quando recebe Maria na sua vida, em sua casa, nos convida a receber os outros sem exclusão. Nos convida a acolher aqueles que são mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. Deus é o Pai dos órfãos, Deus é o Pai das viúvas e pede que nós acolhamos o forasteiro. Eu era forasteiro e me acolheste. Meditemos a figura de São José como o pai com coragem criativa. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. José, como diz o Papa Francisco, é o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe das insídias do rei Herodes. Deus intervém através da criatividade e da coragem de São José, que tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde Maria pudesse dar à luz, ele procura um estábulo e o prepara para que o Filho de Deus nascesse. José, face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo em sonhos, é alertado para o defender e no coração da noite organiza a fuga para o Egito. E dessa forma São José se torna o guardião da Igreja, o guardião da cabeça, que é Cristo, como também continua sendo o guardião do corpo místico, que é a Igreja. José como pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza a vida de São José é o trabalho. Inclusive, nós celebramos no dia 1º de maio São José operário. E na encíclica social, a Rerum Novarum de Leão XIII, enfatiza-se a relação de São José, sobretudo, com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da família. Com São José, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho. E por fim, José é o pai na sombra. A figura de São José é para Jesus a sombra na terra
do Pai Celeste. O Pai na sombra significa que o Pai é aquele que sempre está presente na vida dos filhos. E na sociedade atual, diz o Papa Francisco, que muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. E o que é que significa ser pai? Introduzir os filhos na experiência da vida, na realidade, não segurá-lo, não prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade e de partir. São José também é chamado de castíssimo, e o Papa Francisco faz um comentário muito interessante sobre ser casto. Um amor só é verdadeiro quando é casto, e amar é estar com o outro sem possuí-lo, sem torná-lo uma propriedade privada. Por isso, pais, lembrem-se que os filhos vêm de vós, mas não são vossos. Vêm através dos vossos corpos, mas não são vossos. Um amor só é verdadeiro quando nós sabemos perdê-lo. A felicidade de São José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom, da entrega. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. E um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade quando se tornou inútil, entre aspas, quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, era sobretudo de Deus, que aquele menino fora simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é isto mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: na terra a ninguém chameis Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebre a José a corte celeste, prossiga o louvor, o povo cristão. Só ele merece a Virgem se unir em casta união. Ao ver sua esposa em mãe transformar-se, José quer deixar Maria em segredo. Um anjo aparece, é obra de Deus, afasta-lhe o medo. Nascido Senhor, nos braços estreitas a ti tem por guia Herodes fugindo. Perdido no templo és tu que o encontras, chorando e sorrindo. Convívio divino a outros somente após dura morte é dado gozar. Mas tu já em vida abraças a Deus e o tens no teu lar. Ó, dai-nos, Trindade, o que hoje pedimos, um dia no céu cantarmos também o canto que canta o esposo da Virgem sem mácula